Olá pessoal, aqui é o professor Hélio Lasmar Paiva em mais uma aula Solidare. A nossa aula é de número 4 e você está aqui comigo em princípio de Avogadro. Então vamos embora nessa aventura maravilhosa que é aprender. Essa matéria é muito importante para o Enem, é complemento da aula de gases, é uma sequência da aula de gases. Então, vamos aprender lei de Avogadro ou princípio de Avogadro, que é a mesma coisa, muito importante para a sua aprovação. Então vem comigo e vamos aprender cada vez mais. Vamos treinar agora. Você está comigo em princípio de Avogadro da série Vai Cair no Enem. Ou seja, é muito importante para a sua aprovação e é o que o Solidare mais quer, te ver na universidade. Vamos aprender em segundos. Essa é uma tela motivacional. Em segundos, demora pouquíssimo tempo para você aprender a lidar com lei de Avogadro. E a diferença para um aluno que não assistiu essa aula no vestibular é gigantesca. Você vai ver em segundos. Veja, o que é Avogadro? É um cientista que estudou um número de moléculas muito famoso na química. O número de Avogadro é um número que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, já que ele calculou o número de moléculas em 1 mol, que é esse número de Avogadro, ele também criou o princípio de Avogadro ou a lei de Avogadro. Olha o que é essa lei, o que ela diz. Volumes iguais de quaisquer gases, ou seja, de gases diferentes, que estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de mol, ou seja, de moléculas também. Então, repetindo para você entender. Volumes iguais. Você coloca gases diferentes em 2 recipientes, com volumes iguais, mesma temperatura e mesma pressão. O que vai acontecer? O número de moléculas que eu coloquei lá dentro é o mesmo para todos esses gases. Então pensa bem, coloca 1, 2, 3, 4 recipientes de mesmo volume, com a mesma pressão e a mesma temperatura, e eu encho lá com gases diferentes. Desde que eu garantir que a pressão, o volume e a temperatura são iguais, o número de moléculas que eu coloquei lá dentro também é igual. Então, é muito interessante, muito importante e nos ajuda a resolver exercícios, tá? Daqui a pouco você vai começar a utilizar essa lei ou esse princípio na resolução de problemas. Então, o que é volume molar? Essa lei, a lei de Avogadro, ela está relacionada com o volume molar dos gases, que é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. Lembrando que quando esse volume molar é na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, 1 mol ocupa 22,4 litros, tá? Então tá aqui, ó. Considerando que o volume molar para qualquer gás seja de 22,4 litros na CNTP, então a gente tem uma relação entre volume e número de mol constante. Se 1 mol vale 22,4 litros, 2 mol valem o dobro, 3 mol valem o triplo, e assim por diante. Ou seja, volume e número de mol são diretamente proporcionais. E quando a gente quer representar que eles são diretamente proporcionais, é só dividir um pelo outro e colocar que isso é igual a uma constante. Tá? Ou seja, o volume aumenta, o número de mol também aumenta. E vice-versa, se o número de mol aumenta, o volume também aumenta. Então isso significa que os dois são diretamente proporcionais. Então essa equação expressa que 22,4 litros de qualquer gás ocupam 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, 1 mol, tá? Que é condições normais de temperatura e pressão. É 1 atm de pressão e 0 graus Celsius. 1 atm de pressão e 0 graus Celsius. Ok? Agora, vamos para um exemplo de aplicação. Veja bem, o que a lei de Avogadro nos diz? Então, presta atenção. Se a gente encher um balão com gás hélio, que é o meu nome, Hélio Lasmar, teremos um volume de 22,4 litros, desde que esteja na CNTP. Então, enchemos um balão de gás hélio, 22,4 litros. Coloca 1 mol lá dentro. Se eu colocar 1 mol, você já ouviu eu falar agora há pouco, 1 mol valem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, o que está acontecendo? Nós estamos pegando um balão,
colocando 1 mol lá dentro na CNTP, ou seja, 22,4 litros de gás de hélio. Se eu encher o mesmo balão com a mesma temperatura e a mesma pressão, só que com outro gás, por exemplo, o hidrogênio, quantas moléculas de hidrogênio teríamos? A resposta: 6,02 vezes 10 a 23. Por quê? Porque se eu coloco o mesmo volume e a mesma pressão e a mesma temperatura, eu vou ter o mesmo número de moléculas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, sempre. É isso que é a lei de Avogadro, entenderam? A lei de Avogadro. Então, repetindo para você achar interessante. A lei de Avogadro é PVTN, 4 grandezas. PVTN. Pressão, volume, temperatura, número de mol. Se eu garantir que 3 dessas grandezas são as mesmas, a quarta também será. Então, se eu garantir pressão, volume, temperatura, repetindo nos 2 balões, o número de mol que está lá dentro também é o mesmo. O número de moléculas que está lá dentro também é o mesmo. Entenderam? Vamos ver o exemplo 2, muito parecido, é só para você fixar o entendimento e a aplicabilidade da lei. Agora vamos encher um balão com 28 gramas de gás nitrogênio. O que é 28 gramas de gás nitrogênio? É 1 mol de moléculas N2. O volume será 22,4 litros na CNTP, porque eu coloquei 1 mol e você já viu que 1 mol ocupa 22,4 litros a 0 graus e 1 atm. Então eu estou mantendo 0 graus, 1 atm, eu vou ter 22,4 litros. Se eu substituir as 28 gramas por 2 gramas de gás hidrogênio, 2 gramas de gás hidrogênio, o que eu vou ter? Aí você tem que entender que 2 gramas também vale 1 mol, entendeu? Também vale 1 mol. Também vale 1 mol. Então eu tinha lá 28 gramas ocupando 22,4 litros. Eu tirei as 28 gramas e troquei por 2 gramas. Ou seja, eu também coloquei 1 mol. Então, eu estou mantendo o mesmo número de mol. Estou mantendo a mesma pressão, a mesma temperatura. Então, o volume também será igual. Ou seja, qual é o volume? Está escrito aqui, ó. O volume será de 22,4 litros. Ou seja, o volume não altera em praticamente nada. Então, vê se você entendeu. Eu tenho 4 grandezas: pressão, volume, temperatura e número de mol. Pressão, volume, temperatura e número de mol. Se eu mantiver 3 dessas constantes, a quarta também será igual. Então, aqui nesse caso, ele manteve o número de mol igual, porque ele colocou 1 mol de N2 e 1 mol de hidrogênio. Manteve a pressão e a temperatura. O que vai acontecer? O volume também não muda, é 22,4 para qualquer gás que eu usar nesse preenchimento. Tá? Então, isso que é a lei de Avogadro. Mais um terceiro exemplo. Se na CNTP 1 mol de gás hidrogênio ocupa 22,4 litros e o gás cloro também, mesmo que a massa do gás cloro seja muito menor, pois é 2 gramas de hidrogênio a massa de 1 mol, enquanto a massa de 1 mol de cloro é 71 gramas. Gente, não importa. Se eu colocar 2 balões, um com hidrogênio e outro com cloro, se eu coloco 2 gramas de hidrogênio e 71 gramas de cloro, não importa a massa. O que importa é que eu coloquei o mesmo número de mol lá dentro. Se eu usar a mesma pressão e a mesma temperatura, o volume que eu gerei será o mesmo. Olha aqui, ó, no desenho. Olha para o desenho. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio, 71 gramas de cloro. Mesma pressão e mesma temperatura, eu vou ter o mesmo volume para eles. 22,4, 22,4, por exemplo. Tá? Isso se eu estou considerando que eu estou colocando pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus. Se eu mudar a temperatura para a temperatura ambiente, aí o volume vai ser 25 litros em cada um. Entenderam? Então, o mais importante é você entender que se eu garanto 3 daquelas grandezas, por exemplo, P, V e T, o número de mol será igual nos 2 balões. Ou se eu trocar PV e N, a temperatura que vai ser igual nos 2 balões. Se eu colocar P, T e N, aí eu garanti pressão, temperatura e número de mol igual nos 2 balões. O volume será igual nos 2 balões. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Então, o que você tem que entender? Essa expressão aqui, ó, definição da equação de Clapeyron. Então, observa bem. Na equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. PV igual a nRT. O que significa? Que
Se eu garantir P, V e T iguais, como R é uma constante universal dos gases, o N também não pode mudar, entendeu? Essa é a expressão que une as quatro grandezas que eu falei. PV igual a NRT. Está aqui, ó, PV igual a NRT. Se eu garanto P, V e N constante, o T vai ser o mesmo. Se eu garanto P, V e T constante, o N é que vai ser o mesmo. Então, qualquer troca entre uma grandeza que vai mudar aí, que vai ficar incógnita, ela é igual desde que eu mantenha as outras três constantes e de mesmo valor. Entenderam? Então, essa PV igual a NRT aqui é muito importante. Outra coisa importante. O número de mol depende do volume da pressão. Então, se eu aumento a pressão, eu aumento o número de mol. Se eu aumento o volume, eu aumento o número de mol. Deixa eu ver se você entendeu. 1 mol ocupa na CNTP, por exemplo, se tivesse na CNTP, 22,4 litros. E 2 mol? 2 mol ocupam o dobro, 44,8 litros. Entendeu que é proporcional? Então, o número de mol é diretamente proporcional ao volume. E o número de mol também é diretamente proporcional à pressão. Significa que se eu dobrar a pressão, eu dobro o número de mol. Se eu triplicar a pressão, eu triplico o número de mol, tá? Em qualquer recipiente. Então, isso faz parte da lei de Avogadro. Então, agora já está na hora de treinar. Então, vamos fazer exercícios sobre lei de Avogadro para que você aplique bem a lei de Avogadro nesses casos que eu vou mostrar aqui. Depois, é só pegar as listas que o Solidari está preparando para você, tá bom? Então, aprenda aqui, vai nas listas, refaça os exercícios ou faça mais exercícios e conte comigo para qualquer dúvida, ok? Meu nome é Hélio Lasmar e você pode me encontrar aqui no Solidari ou em redes sociais. Então, estou te aguardando para tirarmos dúvidas. Vamos para o primeiro exercício para você entender bem o que é a lei de Avogadro. Exercício 1. A tabela a seguir apresenta os valores de temperatura, pressão e volume para 5 gases diferentes, contidos em recipientes separados e fechados. Gente, é importante lembrar que os gases ficam em recipientes fechados, claro, porque senão eles escapam. Então a gente está tratando de gases em recipientes fechados. Então, pela lei de Avogadro, qual dos recipientes existe um maior número de moléculas? Aquilo que eu falei sobre a pressão, você vai aplicar agora. Então veja bem. Gases diferentes em recipientes de mesmo volume, olha bem, mesmo volume, 20, 20, 20, 20, 20, tá? Mesma temperatura, 298, 298, 298. E mesma pressão tem o mesmo número de moléculas. Então olha só o que você já pode garantir. O 1, o 3 e o recipiente 5 têm o mesmo número de moléculas. Por quê? Porque tem mesma pressão, volume e temperatura. Então o número de moléculas será o mesmo. É a lei de Avogadro. Olha lá, ó. Mesma temperatura, mesmo volume e mesma pressão no 1, no 3 e no 5 tem o mesmo número de moléculas. Tá? Mas ele não quer saber quem é que tem o mesmo número de moléculas, ele quer saber quem tem o maior, lê aqui, ó, maior número de moléculas. Lembra que eu falei que o número de moléculas é diretamente proporcional à pressão e ao volume? Olha a fórmula, vamos voltar. Olha lá, ó. Número de moléculas, N, é igual a PV, ou seja, é diretamente proporcional a P, pressão, e V, volume. Tá? Então, para resolver esse exercício, se eu sei que o número de moléculas é diretamente proporcional à pressão, quem tem maior pressão tem maior número de moléculas. Então, veja bem, repetindo, o 1, o 3 e o 5 têm a mesma pressão, volume e temperatura. Então, eles têm o mesmo número de moléculas. Daí, quando eu garanto que a temperatura não está mudando, o volume também não está mudando, só a pressão que vai mudar agora, a pressão muda. Aumentando o seu valor, aumenta a quantidade de moléculas. Então, quem é que tem a maior pressão? A número 4. Então, também terá maior número de moléculas para o número 4. E o número 4 está na letra D. Vamos lá? Letra D. Então, de acordo com o número de Avogadro, volumes iguais de gases diferentes, submetidos à mesma pressão e temperatura, sempre apresentam o mesmo número de moléculas. Logo, se a temperatura e o volume forem iguais, terá
o mesmo número de moléculas para a mesma pressão, mas o maior número de moléculas para a maior pressão, e isso está aqui no recipiente 4, entenderam? Por isso a resposta deu letra D. Então vamos continuar, ó. Baseado na afirmação proposta por Avogadro, temos a seguir alguns recipientes fechados, exercício muito parecido com o outro, veja bem. Submetidos à mesma temperatura e pressão. Gente, aqui nós temos a mesma temperatura e pressão. Então veja bem, esse 1 e 3, mesma temperatura e pressão, tá? 1 e 3. Então eu tenho mesma temperatura, mesma pressão, mas também o mesmo volume. Então no 1 e no 3 nós teremos o mesmo número de moléculas. O mesmo número de moléculas. Aí, aquilo que eu avisei. Se aumenta o volume, quando se mantém ainda a mesma pressão e a mesma temperatura, mas eu estou aumentando o volume, então eu vou aumentar o número de moléculas. Então, olha só, 1 e 3 têm a mesma pressão, volume e temperatura. Então, eles têm o mesmo número de moléculas. O 2 aumentou o volume, aumentou o número de moléculas. O 4 aumentou o volume mais ainda, então aumentou mais ainda o número de moléculas. Então, olha a pergunta: em qual dos recipientes há o maior número de átomos de oxigênio e de hidrogênio, respectivamente? Tá? Aí ele não quer saber o número de moléculas, ele quer saber o número de átomos de oxigênio, de hidrogênio, respectivamente. Tá? Então teremos que descobrir quantas moléculas nós temos em cada um e o número de átomos de oxigênio que isso vai gerar. Então vamos ver passo a passo da resolução. Vem comigo. A resposta é a letra D. Vamos voltar lá para ver o que é a letra D. Ó. No 2 e no 4. Teremos no 2 e no 4 o maior número de átomos de oxigênio e hidrogênio. Tá? Por que a gente não pode ir aqui pelo volume? Porque eu falei que se eu olhar os dois volumes maiores, eu terei o maior número de moléculas. Mas o maior número de moléculas não garante que terá o maior número de átomos. Olha bem, aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho 2. Entenderam? Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2. Então tem que ver se o maior número de moléculas compensou essa quantidade de átomos diferentes em cada recipiente. Então nós temos que fazer o passo a passo. Olha só, para o recipiente 1, que é o recipiente 1, veja bem, NO2. Temos 1 mol de NO2, corresponde a 22,4 litros, que possui, se é 22,4 litros cada mol, gente, 1 mol de NO2, 1 mol de NO2, olha bem para a molécula, possui 2 mol de oxigênio. E 2 mol de oxigênio é 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então eu posso relacionar. 1 mol possui 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Entenderam? Então olha só, a regra de 3 fica muito simples. 22,4 litros, que é 1 mol, está para 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Só que lá no recipiente 1 nós temos 30 litros. 30 litros. Então 30 litros X. Aí eu faço a conta e vou descobrir o número de átomos de oxigênio. 16 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Deixa eu te explicar mais uma vez. Cada mol de NO2 ocupa 22,4 litros. Isso significa que, ó, 2 oxigênios, ou seja, 2 mol de oxigênio. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, se isso, 22,4, tem essa quantidade de átomos de oxigênio, 30 litros vai ter X. Aí eu acho aqui 16 átomos de oxigênio. Tá? Agora vamos comparar no recipiente 2. Vou voltar lá para você ver o recipiente 2. Recipiente 2 é NO, só tem um oxigênio no NO. Então olha a conta que tem que ser feita para o recipiente 2. 1 NO corresponde a 22,4 litros. Como só tem um oxigênio, é 1 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, ou seja, 1 mol de oxigênio, e 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Estamos abandonando 6,02 para ficar mais fácil a conta. Então é 1 mol de oxigênio, 1 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então a conta é essa aqui, ó. 22,4 litros está para 1 vezes 6 vezes 10 a 23. 75 litros está para X. Aí, olha a conta que deu, 20 átomos de oxigênio. Tá? Então, onde é que eu encontrei mais átomos de oxigênio? No recipiente 1 ou no recipiente 2? Recipiente 2. Um eu tinha 16, outro eu tinha 20. Deixa eu te mostrar. Oxigênio no 1 e no 2. Onde eu tinha mais oxigênio? No 2. Entenderam? Deu mais oxigênio.
Agora vamos calcular o número de hidrogênios e também, que é também de hidrogênio. Vamos lá. Para o recipiente 3, 1 mol de NH3 corresponde a 22,4 litros, porque 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros na CNTP. Só que o NH3 agora possui 3 hidrogênios. Então, cada mol de NH3 possui 3 mol de hidrogênio. 3 mol de hidrogênio, você já sabe, é 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, a nossa conta é 22,4 litros está para 3 vezes 10 a 23, 3 vezes 6 vezes 10 a 23, enquanto 30 litros está para X. Ó, o volume dado aqui era de 30 litros. Entenderam? Então, tem que fazer a regra de 3 com 30 litros. Então, olha bem, 22,4 litros é 1 mol. Então, possui 3 mol de hidrogênio dentro de 1 mol de NH3. 3 mol de hidrogênio. 3 vezes 6 vezes 10 vezes 23. 30 litros está para X. Resolvendo a conta, o X deu 24 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Agora vamos fazer para o recipiente 4. Observe que o recipiente 4 são 90 litros para eu colocar na conta e cada mol são 2 átomos de hidrogênio. Vamos lá para você ver. 1 mol de hidrogênio corresponde a 22,4 litros, e como são 2 átomos, são 2 mol de átomos, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Já entenderam que isso aqui tem um 2? Eu tenho que multiplicar por 2. Se tem um 3, igual aqui, eu tinha que multiplicar por 3, porque são 3 hidrogênios e não 2 hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios, então é 2 vezes 6 vezes 10 a 23 em cada mol. Então, cada mol, 22,4 litros de H2, possui 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 90 litros, que era o nosso dado lá na questão, X. Então, com esses 90 litros X, o nosso X deu 48. Então, quem é que ganhou em átomos de hidrogênio? O 3 ou o 4? O 4. E quem é que ganhou em átomos de oxigênio? O 1 ou o 2? O 2. Então, é 2 e 4, e 2 e 4 está na letra D. Confuso? Pode ser. Grande? Pode ser. Mas você tem esse PowerPoint à sua disposição, tem esse vídeo para pausar, para rever e fazer devagar, refazendo cada conta, ok? Então vamos para o terceiro exercício para você aprender a usar mais, cada vez mais, o princípio de Avogadro. Ó, considerando dois gases com comportamento ideal, CH4 e C2H6, contidos em compartimentos separados e fechados, ambos com volumes iguais a 10 litros, sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Então veja bem, isso é a lei de Avogadro. Ele colocou o mesmo volume, 10 litros, a mesma temperatura e a mesma pressão. Se ele coloca o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, ele colocou P, V e T iguais. Qual é a quarta grandeza? O N igual o mesmo número de moléculas. Então pode-se afirmar que contém a mesma quantidade de moléculas. Resposta letra A. Entendeu que você tinha que identificar a lei de Avogadro nesse exercício? Olha lá, olha como é que ele foi. Ele colocou dois gases diferentes, com volumes iguais a 10 litros, com a mesma temperatura e mesma pressão. E ainda pediu, de acordo com o Avogadro, o que podemos afirmar? Uai, eu posso afirmar que tem o mesmo número de moléculas lá dentro, porque garantiu mesma P, V e T, então o N também será igual, mesmo número de moléculas, é letra A. Vamos ver a resposta, letra A. E a explicação que eu acabei de falar, de acordo com o Avogadro, volumes iguais de gases diferentes à mesma pressão e temperatura sempre apresentam o mesmo número de moléculas. Vamos agora para o exercício número 4. Segundo Avogadro, volumes iguais de quaisquer gases na mesma pressão e temperatura contêm igual número de moléculas. Considerando a seguinte reação, dada aqui em vermelho, assinale a alternativa que indica corretamente o volume de NH3, NO e H2O, sabendo-se que o volume de O2 consumido foi de 100 ml. Gente, se ele já falou que o volume de O2 consumido foi de 100 ml, é só fazer proporção para os outros. Como assim proporção para os outros? Olha bem, NH3 é 4 mol, O2 é 5 mol. Se 5 mol são 100 ml, 4 mol tem que ser quanto? Entenderam? Então, a regra de 3 é essa, venha ver. Olha lá, se 5 mol é 100 ml, 4 mol de NH3 vai gastar quanto? X, vai dar 80 ml. Vou voltar lá para você ter certeza da pergunta, hein? Ó, assinale a alternativa que indica corretamente o volume
de NH3, de NO e de H2, se o volume de O2 consumido foi de 100 ml. Então tá, o volume é proporcional, gente, ao número de mol. Isso já foi falado aqui nas telas anteriores. Então, o volume e o número de mol são diretamente proporcionais. Se eu gastei 100 ml e 100 ml está para 5 mol de oxigênio, por quê? Porque ele falou de oxigênio. Oxigênio são quantos mol na reação? 5. O volume consumido foi de 100. Aqui gastou só 4 mol. 4 mol está para X. Então, 5 está para 100, 4 está para X. Olha a conta. 5 está para 100, 4 de NH3 está para X. O X deu 80 de NH3. Então, NH3, a resposta começa com 80, tá? Agora ele quer saber de NH3 e de NO. Vem me ajudar. De NH3 e de NO. NO e NH3 estão na mesma proporção, 4 e 4. Então eu vou gastar 80 também de NO. 80 também de NO, porque está na mesma proporção, 4 e 4. 80 também. Entenderam? Então, se 4 gastou 80, 4 gasta 80. Como é que eu faço agora para achar o volume de água? Bom, se 4 gasta 80, 6 vai gastar X. Entenderam? 4 gasta 80, 6 vai gastar X. O que é 6? É 1 vez e meia o 4. É o 4 mais a metade de 4. Então, o volume é 80 mais a metade de 80, que é 120. Vamos lá. Então já deu a letra A aqui, ó, mas vamos conferir o cálculo que foi feito. Ó, olha lá, para a água, tá? 120 ml de água. Entenderam? Fez com O2. 5 mol de O2 está para 100, 6 de água está para X. Ou a gente poderia ter feito para o NO. 4 mol de NO está para 80, 6 mol de água está para X. Também ia dar 120 ml de água. Então, deu 80, 80 e 120. A resposta é a letra A. Está confirmada aqui a letra A. Você pode refazer esse exercício a qualquer momento. Lembrando que gases são feitos em volume fechado, então está aqui o símbolo do volume fechado, tá? Você está aprendendo mais um ponto importante da sua matéria. Lei de Avogadro. De agora em diante não importa mais os valores, é só seguir os passos. Mesmo P, V, T, o N também será igual, ok? Então está aqui a minha plaquinha sanitária. Fique em casa, use máscara, seja solidário e muito obrigado pela sua atenção em mais uma aula solidária. Vamos estudar mais. Você pode rever este vídeo e pode fazer os exercícios que o Solidário enviará para você. Então, muito obrigado por estar aqui conosco nessa aula. Eu te agradeço em nome do Grupo Solidário. Obrigado e até a nossa próxima aula.